Bom, eu quero começar aqui agradecendo muito a organização de Tardinha, esse presente que a minha amiga Sheila me deu, de ter vocês, de conhecer, Fábio, de ser ouvido por vocês, de vir lá do Rio de Janeiro. E interessante, a palavra aqui é inspiração. Você me inspirou bastante. Hoje à tarde, enquanto eu assistia a menina aqui cantando, eu estava olhando aqui no Facebook, a delegação da Croácia recebeu um projeto que eu ajudo lá em Senador Camará, na Zona Oeste, que tem uma vila chamada Vila Croácia, que foi fundada por um padre croata. E é um projeto que é muito humilde, e o menino que dá aula, ele se dedica totalmente, não tem ajuda de ninguém e tal. Já estou cantando a pedra aqui para você da responsabilidade social da CBF. Quem ajudou ele, curiosamente, foi a delegação croata. Ele não conseguiu chegar na CBF, ele não consegue chegar no Flamengo, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Isso porque a gente precisa pensar nesse engajamento, como você falou. Esse engajamento não faz parte da cultura brasileira. As pessoas, aparentemente, elas não estão nem aí. Mas como eu falei lá atrás, eu venho de um lugar onde morriam 3 pessoas por semana na minha rua. E estar aqui é ser sobrevivente. Eu sempre falei, eu tinha tudo para olhar para minha história como coitadinho, ou eu reescreveria minha história. Eu escolhi reescrever minha história. E ao reescrever minha história, eu percebi o quanto era importante o conhecimento, o saber. Porque realmente a gente pouco sabe, a gente faz. A gente vai, a gente sabe botar uma caixa de isopor, ir lá pra beira da praia, vender e tal. Se todo mundo que é camelô, que é pedreiro, que tem as profissões necessárias para a sociedade, se ela soubesse usar seu dinheiro, a gente teria menos pobre no país. O problema é que a gente é muito bom. Meu irmão está estudando administração, ele fala, cara, tu gasta muito dinheiro. Eu falo, cara, se eu morrer amanhã, eu vou ficar com dinheiro pra quê? Então assim, eu gosto de ajudar todo mundo. Aí eu falei pra ele, cara, o meu dinheiro vai embora porque eu empresto, eu dou, inclusive pra você, pô. Ele é mesmo. Ele falou, tu tinha que prestar dinheiro a juros. Eu falei, tu tá pensando? Ele, não, melhor não. Porque eu tinha emprestado um dinheiro pra ele. Então assim, eu me desprendo disso. Depois eu falei, cara, porra, tudo limpo. Mas é porque a gente pega o dinheiro aqui e a gente não quer transformar esse dinheiro em capital. Porque a gente vê tanta coisa, tanta gente que a gente quer ajudar, que você quer pagar um lanche, aí gente que precisa ir ao cinema. Mas eu percebi, depois de uma experiência nossa com o desenvolvimento local, que as pessoas entendam que desenvolvimento é esse. Porque você faz um equipamento, faz uma escola, a turma vai lá e depeda. Aí quando um manifestante vai estar reivindicando alguma coisa social, algum direito seu, quebra as coisas que são públicas, que são construídas com dinheiro público, que são... Ou seja, as pessoas precisam entender das coisas. Simples. E aí, uma vez a gente foi pensar, juntou meu amigo, meu irmão, e a gente pensou em fazer alguma coisa lá em Vila Aliança, aonde eu moro. Pô, vamos fazer, aí eu tô ouvindo os caras, várias ideias maneiras e tal, eu falei, pá, tudo bem, mas olha só, eles perguntaram pra mim, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que nós precisamos aprender a empreender. Ah, como é isso? Eu falei, o Sebrae, fazendo uma propaganda aqui do Sebrae, o Sebrae tem um programa chamado Aprender a Empreender e tal, isso, aquilo, outro e tal. Aí a gente foi participar de uma reunião com uma outra pessoa, numa clínica bem sucedida lá, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e aí eu falei sobre isso. Depois, o cara me chamou e falou, vem cá, que negócio é isso aí? Eu falei, cara, isso aí
é o seguinte, para a gente deixar de ficar na mão das pessoas, a gente precisa aprender a andar com as próprias pernas. E eu quero aprender isso. Aí ele falou, ó, eu sou consultor da FEComércio e posso conseguir umas bolsas para vocês aí. Não vou te prometer não, mas eu vou tentar. Aí ele conseguiu o Empretec, 2 bolsas no Empretec, que é o maior seminário de empreendedorismo do mundo. Quando você conversa com um empresário e você fala que é empreteco, o cara já te olha de outro jeito. Porque sabe que fazer empretec não é para qualquer um. Então na época estava passando aquele Aprendiz, o Sócio, com o Roberto Justo, quem fazia as dinâmicas todas daquele programa era o pessoal do Empretec, e a gente passava a mesma coisa que no Aprendiz. E era muito difícil. E dali a gente aprendeu a empreender. E aí, quando a gente aprende a empreender, fala o que eu vou fazer com esse conhecimento. Eu posso ser um homem de negócio bem sucedido, com as ideias que eu tenho, com os projetos que eu tenho. Como eu falei, só que isso vai transformar a minha vida pessoal, econômica. Mas é ao meu redor. Eu tenho um filho de 17 anos, então meu filho vai ter uma boa vida. Mas se eu não cuidar da vida do vizinho, se aquele moleque ali virar bandido, se aquele moleque ali, se eu disser, não tenho nada a ver com a vida dele, entrou por crime porque quis, um dia aquele moleque drogado vai tirar a vida do meu filho, por inveja. Porque ele vai ver que meu filho tem a condição e ele não tem. Isso acontece. E eu falei, a gente precisa de inspiração. A gente precisa de histórias de vida que nos inspirem. E essas histórias de vida estão fora do nosso alcance. Porque a gente vê pela televisão. Mas dentro do lugar onde a gente mora não tem. Então precisa se criar. E a gente foi fazendo. E aí a gente começou a traçar metas, planos, planejamento, aquela coisa toda que não tinha no nosso vocabulário. E aí a gente um dia fundou um centro cultural, ocupando uma escola municipal abandonada pelo poder público em 2007, após uma chacina do poder público, que a polícia matou 16 jovens na nossa comunidade. E aquela escola de crianças ficou no fogo cruzado. 8 pessoas ocuparam aquela escola, invadiram para saquear e seriam mortos pelo tráfico. E aí era um domingo, eu estava em casa descansando, tinha acabado de chegar em casa, meu telefone toca, mandando eu ir para lá. E as nossas esposas vivem nos perdendo para isso, para a nossa missão. E a minha esposa muito mais, porque assim, quando ela me conheceu, logo depois eu fui trabalhar com uma multinacional, eu estava bem, eu era um homem normal, o homem 8 às 5. Aquele cara que pega às 8, larga às 5. Então ela sabe que mais ou menos umas 6, 7 horas eu já estaria em casa. Eu deixei de ser esse cara. Eu passei a estar em todos os lugares. Eu percebi que o meu maior empreendedorismo era cuidar de outras vidas. E naquele dia, quando eu cheguei junto com meus amigos, do meu irmão, a gente interviu para poder a polícia, para que o tráfico não matasse 8 pessoas que tinham invadido aquela escola. E a justificativa do tráfico era muito simples. Falou, vocês saquearam o lugar onde vai ser o centro cultural que eles vão fazer. Os caras já tinham dado pra gente uma coisa que o poder público não tinha entendido. Falou, não, calma aí, não é assim. A gente não quer que o tráfico dê. E aí a gente pediu, ninguém morreu, e eu falei assim para as pessoas, quem pegou, não sei o que pegou, deixa em frente à escola. Aí a gente vai vendo o que é ser liderança. No dia seguinte, eu fiz as contas com o pessoal da escola, a gente recuperou 90% do que foi roubado. E aí a gente montou aquele centro cultural, porque na faculdade eu aprendi sobre sociologia urbana, estatuto da cidade, e a gente ocupou aquela escola segundo o estatuto da cidade. E aí quando a prefeitura veio para tirar a gente, eu falei, opa, calma aí, a gente está aqui segundo o estatuto da cidade. Estatuto de quê? Ah, vocês não conhecem o estatuto da cidade? Então eu vou te dizer,
eu sou estudante de sociologia, isso, aquilo, outro. E aí eu falei, agora eu quero conversar com o secretário, com a secretária. Aí eu entendi o que é empowerment, o que é o empoderamento. Por que não querem que os favelados, que os pretos sejam empoderados? Porque a gente fica metido, a gente fala até inglês, sabe? E aí quando você começa a conversar com o cara, fala, irmão, olha só, você não vai tirar a gente daqui, porque a gente está aqui embasado no estatuto. Se você não conhece, não culpa. Agora, a gente está fazendo aqui o que governo nenhum fez para a nossa comunidade. Eu não tive oportunidade. Eu percebi depois que eu não tinha participado como aluno de nenhum projeto social, porque na minha geração não teve. Todos os projetos sociais que eu participei, eu construí. Porque naquela de ensinar o outro, eu aprendi. Eu descobri esse método. Quando você ensina, você aprende. E as pessoas vão assim por diante. E a gente construiu uma coisa tão linda. Que as pessoas, a gente começou a fazer um abaixo-assinado. Ó, aquele espaço lá vai ser um centro cultural. Centro o quê? O que é centro cultural? O que o centro cultural faz? As pessoas perguntavam pra gente. A gente falava assim, ó, sabe lá na Rocinha, que tem uns projetos assim, lá no Vidigal? Então, vai ser aquilo. Opa, isso é maneiro. Aí o pessoal assinava. As pessoas não sabiam que era um centro cultural. E aí, quando a gente levou para aquele espaço, a biblioteca, que funcionava na minha casa há 10 anos, tinha 6.000 exemplares. A gente levou o restinho de tinta do material de grafite do meu irmão. Aí a gente começou a olhar para dentro, falar, caramba, a gente está aqui para transformar. E aí a gente sempre contrastava com a violência. Quando tinha alguém para morrer, a gente era chamado. Quando tinha operação policial, a gente era chamado. A gente respeitado pelo tráfico, pela polícia, mas faltava uma coisa, ser respeitado pelo Estado, ser respeitado pelo governo, ser respeitado pelos políticos. E aí a gente precisou de um conhecimento a mais. Aí eu falei, vamos fazer Eu não entendia porque a nossa área era um dos piores DHs da cidade. Aí fechamos uma parceria com o ERJ, o FRJ, a PUC, as universidades. A gente precisa do saber acadêmico. A gente precisa dos empresários. E aí a gente criou o Seminário de Desenvolvimento Local, depois o Fórum de Desenvolvimento Local. A gente fez vários... eu não entendia essa coisa de imersão, a gente fez essa parada aí também. Enfim, a gente saiu fazendo um monte de coisa, que os nomes eram bonitos e que a gente só via na televisão. E eu pensei, caramba, nunca teve isso aqui. Eu percebi que aquela senhora que tinha uma barraquinha de cachorro-quente, aquela que tem a pensão, são as pessoas que fazem a economia local. As pessoas que vendem pipoca, botam pula-pula, aquela bordadeira, aquele artesão, artesã, que não eram valorizados. Isso é economia criativa e as pessoas não entendiam como tal. Porque o conceito de economia criativa veio chegar no Brasil em 2002, muito recente. Muito recente e ainda não é compreendido. E aí, essas linguagens não chegam lá naqueles territórios. As pessoas sempre vêm com o conceito de chegar, vamos levar a cultura para lá, porque lá não tem cultura. Tem sim. O que ela precisa é de investimento. Aí eu fui ampliando a minha visão, eu tinha um plano de desenvolvimento em escala, onde a transformação local, regional, municipal, estadual, e aí foi quando a gente começou a dialogar. Eu criei a Festa Literária da Zona Oeste, a FLISO, que eu nunca tinha sido convidado para a FLIP, a festa internacional lá de Paraty. Era um lugar para mim. Eu acho que eles achavam isso. Eu falei, então a gente precisa inspirar. A gente precisa ser referência. Porque esse menino, essa menina que está lá dentro da favela, eles têm um tráfico. O tráfico está presente o tempo todo. O empresário está lá dedicado aos seus trabalhos, tem suas desconfianças, com toda razão, mas ele tem medo. A gente anda com nossos vidros fechados porque a gente tem medo. E aí a gente começa a fazer um trabalho preventivo.
Mas esse trabalho preventivo ele tem que atuar no sonho daquele moleque, no sonho daquela menina. Eu perguntei para um menino numa favela anteontem, falei, teu sonho é ser bandido? Não. Teu sonho é ser bandido? Não. Ninguém sonha em ser bandido. Ninguém sonha em ser bandido. Aí você vai ver que aquele moleque ele sabe fazer muitas coisas. Mas não tem um curso de SESI, não tem um curso de Senai, não tem um curso de Sebrae. Sabe por quê? Porque o empresário brasileiro precisa ter coragem. Ele precisa ter coragem para estar dentro da favela transformando. Eu posso morrer. Tudo bem, você pode morrer pelo sinal. Você pode morrer em vários lugares. Então, a gente precisa estimular aquele moleque a utilizar sua criatividade, ganhar seu dinheiro, voltar, ainda que ele saia da comunidade, ele volte e inspire. E assim um ciclo virtuoso se forma. As pessoas na minha comunidade falam, quando você vai sair daqui? Aqui não é mais lugar para você. Eu falei, quem disse que não? Quando eu ando nas ruas do lugar onde eu moro, as pessoas têm orgulho de mim. Eu falo, tu acha que eu vou perder isso? Se eu for morar na Zona Sul, eu ainda não estou nessa condição, é claro, mas assim, eu vou ser mais um. Se eu for morar na Barra, aqueles apartamentos lá, um não conhece o outro, um tem inveja do outro, um denuncia o outro. Agora eu moro aqui, eu sou um artista daqui. Todo mundo gosta de mim, eu estou na padaria, tu acha que eu quero perder isso? Eu estou na padaria, o pessoal tá vindo bem. Então assim, tem aquela admiração, as pessoas falam de mim, as pessoas, caramba, ainda bem que você mora aqui, tu acha que eu vou perder isso? E minha vaidade vai para onde? Então assim, todos nós somos vaidosos. Então assim, eu me sinto bem, acolhido naquele lugar. E como empreender, eu escolhi empreender sonhos. E fui por lugares mais difíceis. Eu resolvi montar um projeto chamado Palavras que Libertam. Fui para dentro do Degase, que é como a Fundação Casa. Fui pro Degase. E cheguei lá por moleques e falei, cara, tô aqui, nunca fui preso, nunca fui bandido, nunca usei drogas, mas quero convidar vocês a reescreverem suas histórias, assim como eu reescrevi a minha. Mas como assim? Olha só, vocês estão aqui porque vocês cometeram algum crime, mas isso não significa que vocês não têm uma segunda chance. Vocês têm. Vocês podem mudar essa história. E utilizar essa mesma estratégia da mãe, porque a mãe, gente, nada mais inspirador do que a mãe. O pai, 99% dos pais desses meninos são ausentes, são violentos, têm uma história, são mortos. O pai tem uma tarefa tão fundamental quanto trágica na história de todos nós. Eu contei lá atrás um pouco da minha com meu pai. Então, quando eu cheguei lá pro moleque do Degase e falei, eu quero que vocês escrevam suas histórias. Não escrevo, não gosto de escrever, não sei o quê. Eu falei, você escreve sim. Eu não gosto de poesia, eu gosto assim. Aí peguei uma música do Racionais MCs e falei, vocês conhecem uma música assim? É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você... Aí os moleques começaram a cantar comigo, eu falei, beleza. Agora se a gente fizesse assim, é necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento é o alimento, mas é só coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar, para te apoiar se perder. E aí o moleque, caraca, o professor, ele, porra, manda pra caramba, porra, se isso daí é poesia, você escreveu, então escreve. Em 30 minutos, aqueles moleques estavam escrevendo seus sonhos, isso, aquilo, outro, e foi a coisa mais linda. E aí o juiz entendeu, eu falei, ó, pedi a direção para poder levar os moleques no concurso nacional de poesia, no Cristo Redentor. Quando eu levei aqueles moleques, na segunda-feira eu arrumei um grande problema, porque minha turma estava cheia. Porque os caras, pô, participar desse projeto aí liberta, o juiz liberta. Aí nasceu Palavras que Libertam. Aí quando a gente foi estudar metáfora, pô, professor, não sei o que é metáfora não, meu irmão, você fica onde? Fica atrás das grades, não é? Então, você é um passarinho e a grade é uma gaiola, é um passarinho na gaiola, isso é metáfora. Caraca, é isso, professor, e fomos. Então, a gente precisa não olhar aquele pessoal como um coitado, a gente tem que olhar como potente. A
gente tem que olhar como potente. E aí a gente foi transformando. E aí a gente foi dialogando com o governo, assim mesmo, olhando no olho. Então assim, ó, converso com o Eduardo Paes, esse prefeito olímpico, converso com o governador, eu converso com o presidente, todo mundo olho no olho. Porque eu aprendi o seguinte, eu sou de igual para igual, vocês não são melhores que eu do que nada. Não são. Só que eu preciso que um exército de jovens que vivem sendo exterminados se empoderem, que recebam investimentos, porque muitos projetos, Fábio, são fantasmas. Pessoas captam recursos e não aplicam na ponta. Por isso que os empresários não querem vender, não querem apoiar. Aí vem o político e compra todo mundo, porque quem tem fome tem pressa, diria o Betinho, e as pessoas têm suas necessidades reais, imediatas, e o político vem e compra as pessoas. E aí tudo que a gente ia construindo, a gente tirou a Vila Aliança dos piores IDHs da cidade. Aí quando eu olhei, caramba, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu fazer a prefeitura investir nas creches, a gente conseguiu fazer a prefeitura investir em saneamento básico e colocar mais escola e colocar um monte de coisa. Caraca, que poder que a gente tem. Então, desde dessa experiência, eu venho fazendo isso em vários pontos do Rio de Janeiro, para que essas pessoas descubram que o potencial está nelas. Aí a gente está construindo agora a primeira Conferência Nacional de Favelas, para que as pessoas no Brasil se vejam como empreendedoras, que se vejam como potentes, criativas e, acima de tudo, preparar essas pessoas politicamente. Porque nós precisamos, para concluir, mais do que nunca, preparar pessoas boas, pessoas de bem, para ocupar as câmaras municipais, as casas legislativas desse país. Porque enquanto pessoas como nós ficarem distante dessas casas, a gente vai ser governado por ignorantes, por corruptos, por pessoas que não têm nenhum engajamento social, não veem pessoas como seres humanos, mas sim como eleitoras. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço.